Fala galera, eu tô aqui presencialmente com o Rato, né? O Rato aí, que galera? participou aqui dos nossos vídeos sobre Senhor dos Anéis, sobre Anéis de Poder, mas estamos aqui hoje pra falar sobre Star Wars, velho. E falar sobre o que de Star Wars? O que poderia ser? Contos dos Jedi. Tales of the Jedi. Tales of the Jedi. É isso. Histórias do Jedi. Histórias? Nossa, verdade. Ok, história. gente, traduzi errado, foi mal, hein? Histórias do Jedi, a nova animação aí do Dave Filoni, na mesma vibe de Clone Wars, que saiu essa semana, né? E eu convidei ele pra conversar aqui comigo, porque, sei lá, eu acho que é um papo mais legal pra gente falar, porque são 6 histórias diferentes, né? Na verdade, meio interconectadas aí. E assim a gente pode trocar uma ideia mais nos detalhes ali, que nem a gente fez com o Senhor dos Anéis, porque Star Wars, sei lá, acho que suit é feito, né? Também. Assim, eu achei fantástica essa série, porque eu me pegou completamente desprevenido, eu nem sabia que tinha lançado. Ela não foi muito divulgada, sei lá, assim, né? Aí o Gustavo comentou comigo, né? O Geraldo comentou comigo, cara, tem essa série aqui, vê aí o que você acha. Cara, eu assisti, assim, de uma vez, os 6 episódios e fiquei, caraca, isso é uma mídia legal. Isso é uma mídia bem legal, então vai ser divertido de falar. Tem pontos, eu tenho certeza que a gente vai discordar em uma coisa que eu vou falar aqui, não sei se a gente vai discordar quando eu explicar, mas eu vou começar meio polêmico aqui. Sabe mas que eu acho legal legal que assim, a gente tá num momento de Star Wars que a gente está acompanhando Endor, né? Que é uma série que vai numa outra pegada, assim. Total. E tem uma parcela do público, né, dos fãs de Star Wars, que não tá curtindo tanto Endor, justamente porque ele não traz aquele Star Wars raiz, clássico, né, de aventura que a gente já conhece. E eu acho válido, embora eu esteja amando, porque é uma coisa que eu sempre quis ver, um Star Wars mais adulto. E aí chega Histórias do Jedi ali, e eu pensei, beleza, Star Wars, Clone Wars, que todo mundo já conhece, né? Vamos ver mais umas aventuras divertidas ali, cada um vai ser uma historinha leve, sei lá. Mas, cara, assim, eu me surpreendi positivamente porque, beleza, tem tirinho, tem sabre de luz, né? Mas, cara, sei lá, é uma coleção de contos que é muito mais dark, muito mais assim atmosférica do que eu imaginava, e fica essa impressão pra mim de toda vez que o Dave Filoni volta pra esse universo das animações de Clone Wars, parece que ele amadurece mais, sabe? Parece que as histórias sobem um pouco o nível de, sei lá, de maturidade mesmo, de discussão, e ele consegue fazer muito com muito pouco, né? É incrível, cara. Muito pouco. É um total de, sei lá, 1h20 de série total. Assim, eu digo pouco em termos de duração, e eu digo pouco em termos de recursos de narrativa, assim, porque tem pouquíssimo diálogo. É muito mais uma história visual, né? Até parece, sei lá, contos assim poéticos de Star Wars que você assimila através da narrativa audiovisual mesmo, né? Uma vantagem pra quem assistiu Star Wars é que isso, assim, te recompensa muito porque tem coisas que você só vai entender se você assistiu. Até porque como os episódios saltam no tempo, né, eles não acontecem tipo numa sequência temporal contínua, então acontece aqui, não sei quantos anos depois, você meio que já tem que saber o que aconteceu. Se você não assistiu nada de Star Wars, você ainda consegue entender baseado nos diálogos que eles têm. Dá pra entender. Mas assim, você só vai entender o significado daquilo se você assistiu realmente. Mas ele joga pros fãs também, assim, porque ele vai amarrar umas coisinhas ali que são bem, sei lá, canônicas ali do universo de Star Wars. Particularmente gosto bastante de como ele eleva o episódio 1, né? Tipo, ele adiciona detalhes aí, 1 e 2, assim, principalmente, né? Sim, cara. E 3 também. Ele faz bem pra todos. Eu acho que é um enriquecimento, assim, de profundidade de personagem que faz muita diferença. Bom, eu não sei se antes da gente falar dos episódios, a gente queria falar de... Eu tenho uma coisa pra comentar só da estrutura. Manda bala. Achei curioso, né, que assim, a gente começa com o episódio da Ahsoka, e depois a gente vê todos os episódios do Conde Dooku, e aí só depois a gente volta pra Ahsoka, e eu não entendi direito por que isso, assim, sabe? Eu não sei se seria melhor, faz tudo do Dooku, eu chamo de Dooku, tá, gente? Com perdão aí o nome dele é do Dooku, palavra. Em português é Dukan, mas então assim, não sei se seria melhor fazer tudo dele primeiro, depois tudo da Ahsoka, ou intercalar sempre, sabe? Um da Ahsoka, um dele, e vai indo assim até o final. Não entendi, assim. Então, assim, do segundo episódio pra frente, claramente tá em ordem cronológica, né? Sim. Então aí eu não sei se o primeiro de fato aconteceu antes, né? Porque é bem o nascimento da Ahsoka. Então às vezes, por mais que ela seja jovem, tenha acontecido antes de acontecer aquelas coisas lá. Talvez porque o segundo episódio da Ahsoka retoma depois do último do Dooku cronologicamente. Cronologicamente falando, tá em ordem, assim. Beleza. Bom, inteligente você, cara. Que isso, estamos aqui pra tentar agregar. Mas então vamos desagregar agora. Vamos falar dos episódios especificamente, assim. Vamos começar com esse da Ahsoka. O que eu acho? Tem uma coisa que me incomoda em Star Wars como um todo, e aí vai sobrar pra Ahsoka. Tá? Por quê? Porque eu acho a Ahsoka um personagem fantástico. Eu assisti Clone Wars, não assisti Rebels todo, pra ser bem honesto, desculpa, me julguem, mas não assisti tudo.
Mas a Ahsoka é um personagem muito massa. O problema de Star Wars como um todo é que, assim, você tem muita coisa já produzida entre o episódio 1 e o episódio 6, que é a história do Skywalker aí, né? A história do Anakin. Então, só que é uma história já estabelecida. E a gente fica inserindo muita coisa ali no meio, fica um pouco aquela sensação de encheção de linguiça. Por exemplo, a Ahsoka é um personagem fantástico, mas o que ela fez nos eventos relevantes do filme, sacou? Eu acho que assim, o primeiro episódio, ele é bonitinho e tal, é fofo, é sempre fofo ver esses personagens novinhos ali fazendo barulho de bebê. E sendo fodas, porque o que ela fez é tipo... O momento como ela toca ali no Tigre Dente de Sabre, como se fosse... mas aquele olhar, mano, aquela troca ali, troca ali sensacional. é muito legal, né? É muito massa. Mas assim, eu também senti, foi o que eu achei mais fraquinho no sentido de assim, eu não senti o que isso agregou pro personagem que a gente já não sabia, assim, tipo, beleza, ela é Jedi, a gente já sabia. A gente não sabia muito de onde ela veio, a sua família, mas também acho que não é algo essencial, assim, nem sempre a gente precisa ver os personagens babies, assim. Né? Isso me lembra uma coisa que você falou, inclusive, nas lives de Anéis do Poder, né? O que eu vi da Galadriel, aquela luta lá, que eu já não sabia dela e tudo mais. Mas, por exemplo, tem coisas que a gente coloca, que nem... Rogue One. Rogue One é uma coisa que você já sabe onde isso vai dar, porque você já viu o episódio 4, 5, 6, e mesmo assim, eles conseguem agregar alguma coisa interessante. Eles estão agregando, assim, Rogue One faz toda a diferença em como você percebe o que acontece no episódio 4. Isso aí. Você pode saber o que acontece, mas você agora sabe por que acontece, sabe? E por que não acontece, tipo, porque assim, a gente... é um plot, é um furo de roteiro, né? A Estrela da Morte explodia. Assim, os caras construíram um negócio que tem uma falha absurda. Né? Exato. Mas não. Então, não existia todo um porquê, assim. E aí o que acontece, por exemplo, tava falando da Ahsoka, no episódio 1, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô aqui dando hate na Ahsoka. Não, o episódio é bom, É só se ele é além do bom, se ele consegue, tipo, porque assim... trazer algo novo. Esse que você falou, eu já sei que a Ahsoka é uma personagem top, eu já sei o que ela fez, já sei como que ela foi relevante na história como um todo. Para as duas trilogias primeiras, né, do 1 ao 6 ali, ela simplesmente não aparece, então ela vai estar ali, tipo, no background mostrada em Clone Wars e Rebels. Aí eu falei, beleza, eu entendi que a Ahsoka é top, porque ela com, sei lá, 1 ano de idade domou um tigre gigante, que a vila inteira dela não conseguiu matar, mas beleza. Assim, é legal, mas eu fiquei assim, tá, nesse primeiro episódio eu falei, legal, gostei do conceito, coisas diferentes, vamos ver onde vai, mas eu ainda não tava totalmente, assim, vendido na série, eu não tava assim... só que daí o primeiro episódio do Dooku já escancara a porta, de falar, entendi a pegada. Meu Deus, o primeiro já é muito bom, cara. E aí, é a coisa que eu tava comentando no começo. Eu acho que a série, ela assume um tom, assim, ela é meio soturna, sabe? Tipo, a trilha sonora paira no ar, assim, sabe? Tipo... Ele é muito bom mesmo. Cara, é muito bom, assim, você vai entrando emergindo nessa atmosfera, assim, o Qui-Gon e o Dooku vão investigar um sequestro ali de um filho de um senador e você não sabe direito o território, sei lá, moral ali dos personagens. O Dooku claramente tem um ímpeto, assim, de fazer as coisas com as próprias mãos, assim. E o que eu acho mais legal da jornada do Dooku ao longo desses episódios é que ele vai tendo a se despertar quase uma consciência social, assim, sabe? Do papel dos Jedi. Eu preciso dizer, galera, assim, e eu não sou o maior fã do filme, do episódio 8, Os Últimos Jedi. Eu não sou o maior fã, eu acho que ele tem problemas seríssimos. Mas uma coisa que eu acho que ele faz que é animal, eu adoro, e eu gosto, desde então, eu adoro quando eles fazem isso. Que é apontar o dedo pro Jedi e falar, mano, vocês estavam errados também, sabe? Vocês estavam sendo ali, tipo, capachos do Senado e não estavam pensando nas consequências, sabe? De uma galáxia que vocês fingiam proteger, mas vocês não tinham toda a noção. Sabe uma coisa que eu achei muito massa, que fica bem claro nesse episódio, que os Jedi, eles funcionam depois no próximo episódio também, no episódio 3, os Jedi, eles são tipo uma CIA, assim, da República, sei lá, um MI6, eles são tipo 007, só que são guerreiros com poderes especiais. Porque eles estão sempre investigando alguma coisa, sempre tentando descobrir alguma coisa que está por trás, sempre com aquele intuitivo. Eu gostei de ver uma coisa um pouco mais detetivesca. Sim, do legal. Assim, cara, você não leu o arquivo? Ele, não, mas espera aí, ele concluindo, tem legal. Alguma coisa errada, porque, cara, se tal mestra morreu e ela era uma mestra forte, como é que o cara escapou? E como é que isso aconteceu dessa forma? Aí eles vão fazer aquela parte meio forensica na cena, né? Tipo assim, já no episódio 3, tá, gente? Mas assim, fazer aquela parte meio forensica na cena e, putz, tem alguma coisa errada. Eu acho muito massa isso. Tá tudo meio conectado ali, né? E eu acho que isso que é parte da graça, né? Porque é uma história contínua ali, os 3 episódios do Dooku. Com certeza. Eles vão meio que adicionando, sabe, camadas ao personagem, né?
E assim, me surpreendeu muito, cara, porque quando acontece a virada, né, do personagem, aliás, a gente nem vê, a gente vê que ele já estava em comunicação com o Lord Sidious ali, mas... a gente nem vê acontecer, realmente. Cara, o que eu achei mais legal, assim, é o episódio que mostra o Qui-Gon Jinn ali, tem uma interação com ele, beleza, meu mestre ali, aí ele fala do Obi-Wan, né? Mas aí depois, cara, quando o episódio passa os créditos do episódio, você vê que o Qui-Gon Jinn acabou de morrer. E ele você vai pro funeral e o bicho tá na frente da árvore. Cara, o Dooku sente isso, cara. É uma coisa que a gente jamais imaginava vendo os filmes, assim, porque não foi escrito pra ter essa... Né, não foi interpretado pra ter esse peso também, assim, os filmes não dão esse espaço, né? É porque o tema dos filmes é outro. É outro. É um negócio um pouco mais global. A gente tá falando coisa. agora daquele... Já bem mais específico do personagem, né? E o Dooku é um personagem que foi pouco explorado nos filmes, pra ser bem honesto. Ele só apareceu basicamente pra lutar duas vezes, né? Uma vez no final do segundo filme e depois no começo do terceiro. Mas assim, eu achei muito... Deu uma profundidade muito massa pra personagem. Eu acho. Deu uma profundidade muito legal, porque você vê ele chegando lá com o filho de senador, eu acho que a gente vai ficar nos episódios de 2 a 4 aqui no meio, tá? É uma história só. Ali com um filho de senador, e assim, a postura do filho de senador de falar, não, cara, eu tô bem aqui, eu tô chocado que meu pai deixou isso acontecer. O próprio Dooku fica chocado e fala, putz, é verdade, cara. Ele já começa a se sentir mal, né? Tanto que você já vê que começa a sentir raiva mesmo, você vê aquele lado negro aparecendo nele enquanto ele tá enforcando o senador, né? Force choke ele no senador, indo matar o senador, e o Qui-Gon Jinn super resource, entendendo bem assim. Parênteses, Qui-Gon, velho, maravilhoso. Que personagem maravilhoso. Hobbes Jedi com o peito aberto ali, sabe? Tipo, que nem no episódio 1 eu sempre notei que ele tem uma coisa mais cavada, assim, sabe? Ele é o Jedi praiano. É o Lianismo massa, tá ligado? Tipo, legal. Dublado pelo Lianismo mesmo. Inclusive, assim, exatamente. Vale dizer. Mas muito legal, assim, ver. Beleza, é o aprendiz do Dooku, mas ele já tem ali a independência de falar, não, calma aí, mestre, você tá, tipo, tá cruzando a linha. Isso, pelo amor de Deus, ele segura, mestre, para, não sei o quê. E legal. aí ele até pergunta, ele fala pro meu, vem cá, é por isso que você cruzou a linha, e você já vê que o Dooku já tá questionando a questão dos Jedi. Mas ao mesmo tempo, eu não sei qual a impressão de quem vai assistir assim, ou tu também, que eu meio que concordo um pouco com ele. Sim, hashtag Dooku tem razão, velho. Eu consigo concordar com ele totalmente. Pô, cara, você sabe um personagem que eu achei genial e super disruptivo? No episódio 3 eles terem colocado o Mace Windu pra acompanhar o Dooku e ser exatamente o Mace Windu, a figura que faz você ficar assim, caraca, Windu. Não, e assim, o Mace Windu condizente com o Mace Windu que ele é nos filmes, que é um personagem, adoro Samuel Jackson, a gente gosta do Sabre de Luz Roxo, ele é da hora. Mas é um dos personagens mais, assim, chatos, no sentido de, tipo assim, porra, você não vê o que tá na sua frente, tá ligado? Você fica só seguindo essas regrinhas. Ele é o cara mais mente fechada ali do conselho, sabe? Isso, super habilidoso, assim, os mais poderosos é o cara que, que assim, tem, mas... vê que o Anakin tá ali com ele e perde a chance de trazer o Anakin pro lado dele, quando ele tem que, sei lá, caçar o Sidious, lá, o Lord Sidious, Palpatine, e prender ele, né? Perde a chance de trazer o cara pro lado dele, sabe? Por essa arrogância de, tipo, não, você não é o mestre, nós somos os mestres, a gente sabe o que é melhor, isso aí. sabe? E aqui, de novo, assim, você vê um Mace Windu que segue cegamente as regrinhas ali, as ordens do Senado, né? E que é questionado justamente por isso pelo Dooku, que é muito legal, cara. Muito bom, cara. E aí eu fiquei assim, cara, tem toda a razão, né? O Dooku tá falando a verdade, tipo, querendo ou não, porque tem alguma coisa muito errada aí. E aí ele até pergunta, pô, você vai querer ir embora sem saber o que aconteceu? Tem alguma coisa errada aqui. Não, mas nossas ordens não são essas. Nossas ordens ele joga meio, a vontade da força é essa, tá ligado? Exatamente. Tipo, não, que vontade da força, velho? Vamos explorar o que tá acontecendo mesmo, assim. Então, assim, Dooku tinha razão, cara. Total, hashtag Dooku tinha razão. Mano, e assim, eu também gosto, nesse episódio ainda, no terceiro episódio, que daí no final, eu acho essa parte ali, acho que é o point of no return, assim, do Dooku. É na hora que ele decide que o Conselho Jedi não é pra ele, que ele meio que tá numa área diferente, que é quando ele vira pro Mace Windu e fala, pô, você assumiu então Eu adoro quando ele vira e fala, então a você vaga, né? virou mestre, né? Mas você já sabia disso? Ele, não, cara, eu não sabia. E eu acredito no Mace Windu, eu acredito que o Mace Windu estava assim, dignamente fazendo o que é certo. Mas aí, quando ele explica, é que eu acho bizarro. Ele, as suas ações fizeram um senador morrer. Por causa disso você foi repreendido. Eu falei, cara, se você parar pra pensar, se ele não tivesse feito isso, beleza, o senador morreu, como é que tá a situação? O planeta ia ser destruído, cara, porque tava drenando os recursos naturais do planeta. Não, e outra, o Mace Windu tá valorizando a vida de um senador e não a vida de todo um povo que tá ali numa camada hierárquica muito inferior, sabe? Exato. Essa coisa dos Jedi de protegerem o sistema da elite ali
da política, né, da República de Star Wars dessa época. Que é o assim, questionamento do Dooku nessa hora. Exato, por isso que eu acho que o Dooku ele puxa tudo muito para um lado de justiça social, sabe? Isso. Tipo, e eu acho isso muito interessante. E ele fala pro cara no final, ó, você continua forte, você continua firme e passa essa força pro seu povo. É para aquele soldado lá que sobreviveu, né? E, cara, vai com o seu povo pra frente e adiante que vocês vão conseguir fazer dar certo. Então, esse episódio 3 foi uma hora que assim, eu tava muito do lado dele. Muito do lado dele mesmo. O que torna o episódio 4 tão bom. Cara, nossa, velho. Porque é assim, Breaking Bad, você vai... É sério, o personagem tá errado, entre aspas, mas você ainda... Ficou sério, comparou com Breaking Bad, mas ficou sério. vê se não é verdade. O personagem tá errado, Não entre nego. aspas. Mas você consegue acompanhar ele mesmo assim. Mesmo ele errado, você fala, não, tudo bem, o cara tá vendendo droga, mas eu ainda consigo entender ele. Só que vai ter um ponto que ele começa a ir numa direção que você fala, não, cara, eu não consigo mais te acompanhar aqui agora. Agora eu já acho que você tá fazendo errado. Vai ficar Mas eu acho que o Dooku tem mais honra que o Walter White. você Mas eu entendo, como recurso narrativo a gente já tá do lado dele. Isso. Mesmo que eles tenham trazido uma personagem que nunca foi tão bem explorada assim, né, no audiovisual pelo menos, e que some magicamente de um episódio pro outro de Star Wars, que é a Yaddle, né? A Yoda, espécie fêmea da Yoda ali, que é interpretada pela Bryce Dallas Howard, né? Dirigiu vários episódios de Mandalorian aí. Atriz de Jurassic World. E, putz, ela faz um trabalho muito bom, assim, de criar uma personagem também, assim, complexa, que tá do lado dos Jedi, peronomútil, sabe? Tipo, mas assim, entendendo, assim, entendo, desconfiando, sentindo o tumulto que tá rolando, assim, no Dooku, sabe? Tipo, e lotado de easter egg, né? Ele vai pro mesmo lugar que ele se encontra com o Palpatine no final do episódio 2 ali. O que eu acho também legal é que daí você consegue ver pela Yaddle, ela que existe um espectro, né? Que é justamente uma coisa que não dá pra você falar bem assim, os Jedi estão certos. Meus Siths ok, né? Mas assim, não dá pra você falar os Jedi estão certos, isso aqui é correto. Você tem um espectro de como as coisas funcionam. E às vezes os Jedi, em se manter numa tradição do que é certo, assim, naquela linha reta cega, eles se perdem um pouco do que é certo e o que é errado. Então, o Dooku já tá mais pra lá. Mas a Yaddle também tá meio que nesse espectro. Ela não tá mais colada com um cara que nem o Mace Windu, mas também não chegou até onde o Dooku chegou. Tanto que ela se importa o suficiente pra seguir, não avisar que ela seguiu. Né? E ela fala que ela saiu do conselho também, Isso, né? ela fala, eu deixei meu cargo no conselho e vai atrás do Dooku. E aí... Cara, é brutal, velho. Nossa, tudo bem, a primeira morte que parece que acontece não é de verdade a morte mesmo. E eu já achei super brutal, assim, que o negócio fecha nela. Fecha nela, assim, saca? E tipo, eu falei, nossa, mano, que pesado. Cara, demais, velho. Ela esmagou a Yaddle, assim. Aí vem uma cena muito legal, que ela levantando, assim. A luz brilhando por trás. Nossa, a cena é linda, gente. Linda. Esteticamente ela é bonita pra caramba. É a última vez que a luz se fecha para o Dooku. Mas é tipo isso, né? Mas cara, ela levanta, porque assim, é a última chance que ele tem da luz, né? Que ela levanta e fala, não, mano, ainda existe um raio de luz aqui. E ela vai falar pra ele, cara, eu tô do seu lado. Nesse existe outro caminho, a gente Porta pode... da graça tá fechada. Foi mal, galera. Pedrita. Aí... Pedrita não gostou da referência Ela religiosa quer participar, pois é, ela quer participar. Bom, mas aí assim, ela tem um último momento ali de sair e dizer a última tentativa de trazer, mesmo ela sabe que a vida dela já era, né? Mas ainda assim ela tenta fazer um último apelo pro coração do Dooku e aí, cara, ele simplesmente desce o sabre nela, velho. Cara, e aqueles closes no Palpatine, assim, mostrando só a boca dele dando um sorriso, exato, assim. eu adoro o Palpatine nessa smirking, cena. né, velho? Adoro, cara. Cara, é porque assim, qual é a tradução? Porque infelizmente acho que no português só tem sorriso, mas você tem smile em inglês, né, que é tipo, dá um sorriso mesmo assim, e tem smirk, que é um sorrisinho meio com desdém, assim, um pouco de arrogância. Esse sorriso que ele dá, um negócio meio... E é muito legal, porque dá um close só na boca dele sorrindo e a mesmo, câmera assim. faz um zoom in, assim, tipo, que é ele dando essa cara de, tipo... Venci. Basicamente, venci, né? Trouxe um cara muito forte, e aí você vê, né, o Dooku luta, né, daí com a Yaddle, e cara, quando ele mata ela no final tipo, ele só levanta e dá uma sabrada nela assim, sem dó nem piedade, saca? Não, e eu acho que assim, isso amarra de um jeito ainda mais triste, né? É uma tragédia ainda maior quando você lembra do destino do Dooku depois no episódio 3 ali, que perde a sua cabeça literalmente por ordem do mesmo mestre que estava comandando ele. Assim. Isso, pro então, Anakin. pra mim ficou muito mais triste ver um personagem que
troca de lado em nome de uma justiça social pela galáxia, sabe? Da luta pelos oprimidos, pela galera que não era vista pela República, e depois é traído, porque ele estava só sendo manipulado num jogo que era muito maior do que talvez ele percebesse. Eu vou ser um pouco político aqui e chegar no ponto de que extremismo nenhum funciona bem. Sim. Porque assim, você vê, o Palpatine usou esse discurso de justiça, de ordem e tudo mais para atrair, porque os Jedi não tinham mais esse discurso, eles tinham perdido, eles estavam num extremo. Ele usou esse discurso, mas na verdade o Palpatine queria ir pro outro extremo. Então, o Dooku, quando ele foi pra cá, ele saiu de um extremo e foi pro outro, enganado. O que ele queria tentar uma coisa diferente, ele queria tentar uma coisa um pouco mais com pensamento, com imaginação, tentar ser um pouco mais pragmático, ver qual é a dificuldade, resolver a dificuldade. E acabou indo pro outro extremo. Tanto que é a armadilha, que ele cai no outro extremo, ele tá no mesmo lugar que ele tava, só que do outro lado. Né? E aí ele é assassinado, né, no episódio 3, no começo do episódio 3, pelo Anakin Skywalker. Então, e aí como esse arco todo melhora tudo isso que a gente já vê nos episódios 1, 2, 3. Exato. Melhora o episódio 1 porque traz todo um contexto ali do Qui-Gon Jinn, sabe? Da relação do Dooku com o Qui-Gon Jinn, né? O Dooku fica puto quando ele vê que o aprendizes do Sidious matou o Qui-Gon Jinn, sabe? Tipo... E também ver a reação... E aí o Sidious fala, mas eu perdi um aprendiz também, cara. É muito louco, assim, é inteligente, sabe, as trocas de diálogos entre eles. E você vê também uma coisa que é por trás, assim, do Qui-Gon Jinn já tendo avisado, já tendo falado e tudo mais. Ou seja, não é tão rápido, existe uma discussão grande dele falar, cara, eu encontrei um Lord Sith. Galera, a gente precisa fazer alguma coisa. O negócio é sério. E todo mundo, e os Jedi sentados, velho. Não acho não, vamos com cautela, vamos devagar. Tem aquela fala do Dooku que é excelente, que fala, tipo, o Qui-Gon, ela fala, o Qui-Gon sempre foi muito imaginativo, não sei o que, ele fala, é um dos poucos que ainda é, né? Que é uma característica que está sendo cada vez menos mais rara aqui, né? E aí melhora também os outros episódios. Melhora o episódio 2, com todo o contexto dos Zaifo Dias ali, acrescenta um pouquinho mais, poder ver ele apagando o arquivo, de fato, que a gente fica sabendo. Tem os easter eggs ali que eu acho legal, né? E melhora o episódio 3 pelo destino do Dooku e tudo mais. E aí depois passa a bola pra segunda parte da história, que é continuar a história da Ahsoka. Só que assim, eu acho que melhora muito os episódios porque melhora a figura antagonista do episódio. Basicamente é isso. Como existem... Ele é uma figura antagonista, talvez não principal, mas uma figura antagonista. No 2 a principal. Então se você melhora o antagonista, você melhora a narrativa. Não tem muito pra onde correr. Eu acho que o Filoni, cara, eu acho surreal o que ele faz com Clone Wars, com Rebels, assim, de criar, sei lá, tecido narrativo entre os beats principais, assim, da saga, sabe? Você tem os grandes momentos ali. Isso é muito difícil de fazer, tá, cara? Começa a Guerra dos Clones, termina a Guerra dos Clones no filme seguinte, assim. E aí tem todo um mar ali profundo que ele vai desenvolvendo, cara, e que tá ficando cada vez mais coerente, assim, porque o cara realmente, ele tem na cabeça dele tudo que já aconteceu, sabe? Ele tem ainda as expectativas que o George tinha sobre essa história que ele queria contar, o George Lucas, assim. Então, é o cara ideal pra pegar isso e fazer algo que seja coerente com o cânone, sabe? Tipo, eu não acho que Star Wars, assim, eu gosto de ver coisas como, sei lá, Visions, que fez um exercício estilístico e que não tava nem aí pro cânone de Star Wars Visions. É uma antologia, né? É interessante. Tipo, Love, Death and Robots, né? Eu tô adorando ver coisas como Endor, que sai do cânone em termos da estética, visual e narrativa, sabe? Tipo, fazer uma parada muito mais séria, muito mais adulta, de guerra, sabe? Mas, cara, a gente tem que ter... Tudo isso tem que estar meio que orbitando a figura do Filoni, na minha opinião, sabe? Que é o cara que vai agregar e trazer e sempre fazer questão que Star Wars esteja nesse caminho canônico. Eu já falei há muito tempo, esse cara tinha que estar no topo ali, mas isso é outro papo. Hoje, eu vou abrir um parênteses aqui, hoje eu acho que assim, é muito legal, eu gosto de ver essas mídias, né? Mas hoje eu já acho que em algum momento o pessoal devia fechar quanto passa a régua na saga Skywalker aí, que é do episódio 1 ao 9, né? E, cara, ir pra agora outros lugares e tentar coisas Esse seria um cara legal pra começar a construir o universo em outra época 3.000 anos depois, ou 3.000 anos antes, sabe? Coisa assim, milênios antes, milênios depois, em que, cara, é uma galáxia, que eu tava até conversando contigo, é uma galáxia, milênios não significam nada, então outros planetas vão estar em desenvolvimento, outros planetas vão estar desenvolvidos, outros planetas vão estar destruídos ou não vão ter se desenvolvido ainda. Mas você consegue fazer uma história com a força do mesmo jeito, numa outra realidade que não tem nada a ver com Skywalker, não tem nada a ver com
as profecias que aconteceram lá, Palpatine, Skywalker. E talvez seja saudável um pouco sair desse núcleo. A assim, gente tem já tá muito até saturado. um exemplo assim de como isso poderia ser executado, que acabou de acontecer, né? Não é novidade pra ninguém, mas que é o James Gunn assumindo a DC, também com o Peter, esqueci o nome dele, gente, mas é um outro cara que foi produtor do filme do Aquaman, de vários filmes aí. E aí eles encaram essa tarefa dividindo assim justamente o James Gunn pro lado criativo e esse outro cara pro lado operacional, de produção. E funcionaria demais, cara, com o Filoni comandando a parte criativa e o John Favreau, talvez, comandando a parte de produção. Ia ser muito legal, porque se eu visse uma coisa com a carga narrativa que a gente tem em Rebels, Clone Wars, apesar de eu não ter visto o Rebels inteiro. Clone Wars, agora no Histórias do Jedi. Cara, com uma produção assim feita, que nem foi Mandaloriano, sabe? Putz, eu ia ficar louco, Ia ser assim, eu acho que teria tudo pra ser uma excelente mídia, mas eu ainda acho que tinha que ser um pouco fora desse núcleo. Minha opinião. Não, eu acho também, mas assim, é colocar na mão dos caras certos que eu acho que dá pra acontecer. Inclusive, vamos falar comente o que você acha, se tem que ser nesse núcleo ou no outro. É verdade. Vamos falar da Ahsoka. Isso, beleza. Vamos falar da Ahsoka. É que assim, pra mim, o melhor episódio é o 4, tá? É que eu acho que assim, o arco do Dooku, ele é o que acrescenta mais, assim, nessa... o da Ahsoka é mais um complemento e eu acho que também uma forma estratégica de manter ela no boca a boca da galera pra preparar pra série live action dela, sabe? Isso, exatamente. Eles estão querendo martelar que essa personagem é importante pra quem talvez não conheça, sabe? Mas eu gosto bastante, assim, do episódio que mostra ela treinando. Porque, assim, eu adoro a relação dela com o Anakin, cara. É uma das coisas que a gente mais perdeu de não ter visto isso nos filmes 1, 2 e 3, assim, que contribuiria demais, assim. Mas que ele supriu com essas animações. E aqui, de novo, assim, esse lance, assim, ela faz um teste ali no começo de derrubar os droidzinhos, ela acha que ela tá arrasando, e todo mundo também assim, sabe, tipo... Na verdade, tá todo mundo batendo palma, nossa, ela é sensacional. Mas o Anakin e o Anakin, assim, ele... Isso não é nada, vem cá, deixa eu te levar para um teste verdade. Aliás, eu adoro a piadinha, tipo, cheguei atrasado. Não, você chegou na hora, mas eu tô atrasado. Então, essa é a sua hora. Essas trocas com o Obi-Wan, velho, é muito bom. Eu acho assim, essa dinâmica, Anakin e Obi-Wan, de todas as coisas, de problemas que que os prequels, né, que a trilogia 1, 2, 3 possa ter, isso é uma coisa que eles acertaram em cheio. Até por causa do Ewan McGregor, que é um excelente ator. Não, e que melhorou, assim, absurdamente na série animada, sabe? Exatamente, exatamente. Eu acho que é muito bom, é muito legal a dinâmica entre os dois. E é uma dinâmica que a gente vê do jeitão do Anakin de semestre ali, junto com a Ahsoka. E é legal, cara, porque ele se importa com ela realmente, entendeu? É isso que, assim, é isso que eu tava falando, um pouquinho, né, da Ahsoka. Eu sinto falta de, já que é uma coisa tão relevante pros personagens, de você chegar na história canônica principal, entre aspas, digamos assim, e ela não tá lá, saca? Seria tão legal se ela estivesse lá. Mas você sabe que não tem como resolver. Não tem como fazer isso. Você teria que refazer os filmes. Isso, porque ela foi feita, a ideia dela vai surgir depois. Ou edição especial de 2030, sei lá, o George adiciona lá a Ahsoka em toda a cena, no cantinho, assim, no fundo, passando. Não, Anakin. No Blu-ray que a gente vai... Ela lutando com ele, lutando com o Obi-Wan, ela no fundo, assim, não, parem. Cara, não façam isso. Não, pelo amor de Deus, não. Você não faça isso, tá bom do jeito que tá. Mas eu gosto bastante desse episódio, mais ainda do que do sexto. Eu acho que o sexto é meu segundo... Sério? Eu prefiro o sexto. O sexto é meu segundo menos favorito, assim, depois do primeiro. O segundo que eu gostei menos. Eu acho que, assim, nos dois, a gente tem uma Ahsoka muito introspectiva. Eu achei isso até curioso. A Ahsoka, ela tá super calada nessa História dos Jedi, sendo que ela é uma personagem que sempre é muito falante. Sempre é muito... Na verdade, ela vai se tornando mais calada ao longo de toda a saga que ela vai passando, né? Assim, lá em Rebels ela tá muito mais, né, centrada, assim, sábia, quieta no seu canto. E em Clone Wars ela era tipo super espoleta ali, tava no começo ali, né? Mas eu gosto de ver ela... É porque assim, eu acho que é o 5, né, do treinamento. Isso. Ele é bacana porque ele tem uma dinâmicazinha legal ali, de linguagem até é divertido. Você vê ela apagando e cada vez que ela acorda do choque lá da arminha de... Atordoamento, isso. Você vê que deu um salto temporal, né? Ele faz uma elipse ali temporal e é muito legal isso.
E eu gosto do final também, que amarra com o final da 7ª temporada de Clone Wars, que é tipo, Exatamente. simplesmente uma das coisas mais Estou com o espetaculares. comandante, Pô, assim, assim, e ela entrando assim, você, nossa, sério, espero se que você esse treinamento tenha... tenha valido a pena. Se você não viu, velho, Assista. sei lá, os três últimos episódios da 7ª temporada de Clone Wars, É. cara, é uma das melhores coisas de Star Wars de todas, assim, tipo, tranquilamente, assim, é muito bom. É muito legal. E eu gosto que eles retomam isso aqui. Mas o 6º, eu acho que, cara, ele aborda umas coisas tão legais, sabe? Tipo, ela atendendo o funeral da Padmé, sabe? Tipo, e aí o Bail Organa pergunta pra ela, não, mas você não devia estar aqui e tal. Meu, ela era minha amiga, sabe? E aí eu lembrei de todas as vezes que esses personagens interagiram na série, sabe? Tipo, e foi dolorido. Dói um pouco. É isso que eu ia falar, dói um pouco. Dói por ela, assim, você vê... Isso foi muito bem dirigido na animação, na dublagem também, tá? Quando você consegue sentir um pouco o peso do que tá acontecendo ali com a personagem nessas horas. E assim, às vezes é difícil fazer essa animação, mas... Mas ao mesmo tempo, é um episódio que, cara, ele toca muito meu coração no jeito como ele é dirigido e conduzido, assim, a narrativa mesmo, né? Toda a furtividade da Ahsoka ali sumindo da vista dos guardas, né, dos Stormtroopers ali, a hora que eles viram, assim, você só vê o vulto dela descendo, saltando pra ir embora. E mesmo mais pra frente no episódio, aliás, eles chamam ela de Ashla, né, tipo, ali quando ela tá meio que undercover, ele tá escondida ali pra não mostrar que ela é uma Jedi. É uma puta homenagem pra dubladora que chama Ashley Eckstein, sabe, da Ahsoka. Então é muito legal, uma atriz que tá com a gente criando essa personagem há tanto tempo já. E mesmo que a gente tenha outra atriz fazendo live action, mas assim, putz, a Ashley Eckstein merece demais, porque ela é foda, velho. É assim, ela tá carregando feno, né? Lógico, né? É o que Jedi fazem quando os Jedi não podem ser Jedi, é tipo ir pra uma vilazinha isolada no meio, assim. Exato. Eles não podem ter uma vida normal, eles têm que ir, né, pra uma vila isolada, pegar um trabalho de novo do pior braçal quieta, possível. introspectiva, calada no seu canto, almoçando sozinha, sabe? Tipo... Isso é que nem o Obi-Wan faz na série Obi-Wan. Que com todos os seus problemas, daí pelo menos isso aí é consistente. Mas é muito legal, porque daí assim, o episódio usa isso pra estabelecer de um jeito muito rápido, muito direto, por que os Jedi, sabe, não podem se mostrar. Toda vez que eles aparecem, isso é um problema para as pessoas ao redor, incluindo para as pessoas que, inclusive, denunciam eles, né? Então, tem essas metáforas de guerra, de campo de concentração, de, sabe, tipo, denunciar seu vizinho, sabe, essas coisas todas. E eu acho legal uma discussão do tipo, cara... mas a pessoa que denuncia a Ahsoka, né? Mas eles trouxeram ordem, a gente tem paz aqui. O cara mais velho, tá, mano, mas a troco de quê? Né? O que tá acontecendo? A paz deles não é que eu quero, né? Não tá correto isso aí. Então tem essas discussões sempre, né? E é assim, uma discussão que vem sendo trazida desde lá do Dooku, né? Que era justamente sobre isso. Ele tá falando, eu quero ordem, eu quero paz pra galáxia, eu quero ajudar todo mundo. Mas... né, ele foi enganado também, né, e você vê como é que Mas talvez o próprio Dooku não concordasse com a forma como o Palpatine implementa o Império, sabe? Porque quando ele tá do lado separatista, você vê que é uma parada mais livre, assim, mais guerrilheiro, sabe? Tipo assim, não tem uma estrutura organizada, sabe? Tipo, de mal, lawful evil, sabe? Do RPG, assim. Tipo, sei lá, eu acho meio Robin Hood, assim, de certa forma, sabe? Tipo... Chaotic Neutral, né? Sei lá, assim, a guerra entre a República e os separatistas é interessantíssima justamente porque ela é mega cinzento ali, sobre qual lado tá realmente certo e o fato de que a gente sabe que tinha um cara manipulando os dois lados, sabe? Então, é brilhante, assim, eu acho uma das tacadas de mestre, assim, do George Lucas, a criação desse conflito todo. Então... Isso, a gente já falou sobre isso, em termos de criação de universo, desenvolvimento de mundo, storytelling, lore, cara, os prequels são sensacionais. E outra, eu fiz o elogio pro Dave Filoni aqui, o Dave Filoni só conseguiu adicionar substância para isso porque o universo que o George Lucas estabeleceu nos prequels dava margem para isso, né? Tipo, por isso que eu acho que é um motivo pelo qual eles estão evitando, sabe, passear pelo terreno ali das sequências do episódio 7, 8 e 9, porque eu não vejo ter tanta substância assim, sabe? Que não seja só a repetição do Império versus os rebeldes, assim, sabe? Talvez um pouquinho mais de profundidade na história do Luke. Até poderia, mas assim, a dinâmica é muito replicar, sabe? Sendo que a dinâmica entre a trilogia clássica e a trilogia prequel é totalmente diferente. Exato, né? É verdade. Tipo... E a terceira trilogia já é muito parecida com a primeira. Então, mas assim, só pra voltar pro que eu ia falar da estética, né? Eu gosto que o episódio termina fazendo de novo uma puta homenagem pra Faroeste, sabe? Tipo, com toda a chegada do Inquisidor ali e a vila pegando fogo e a Ahsoka encarando ele. A música até, eles usam o Kevin Kiner, não sei.
É um desses nomes aí. Não consigo te ajudar. Ele traz o tema principal da Ahsoka, que ele criou pra Ahsoka, e meio que reorganiza, rearranja ele num estilo western, Clint Eastwood, assim, que é muito bacana. E, de novo, a gente tem um conflito que nem o do Obi-Wan com o Mal, que termina muito rápido, né? Tipo, e assim, eu não queria que durasse, sabe? Esse momento não é pra ser uma cena de ação, sabe? É pra ser uma cena que transmite as consequências das atitudes do moleque cagoete lá, sabe? Tipo... Exato. E aí acaba, né? Assim, ela vai, aí ela cobra um favor, digamos assim, né? O Organa aparece. E pra salvar as pessoas lá. E é legal, porque ela mesma não julga o cara, né? Ela fala assim, parece até que ela já tá calejada, sabe? Ela sabe que isso já deve ter acontecido antes, sabe? Isso já aconteceu antes, no episódio 2, quando uma mulher lá da vila falou pro senador onde é que o filho dele tava. E aí, tipo, os próprios aldeões lá da vila não julgam ela. Eles falam, pô, ela tá faminta. Muitos aqui fariam o mesmo. Isso, inclusive, mexe muito com o cu. Então, é muito interessante você ver, cara, que é isso. Eu acho que Star Wars sempre foi muito sobre isso, né? Você tem uma república, beleza, mas ao mesmo tempo é uma república já muito elitista, né? Muito distante, assim, do que é necessidade pra galáxia como um todo. E aí surge um movimento de reação, né, de pessoas começam a se questionar, mas aí uma outra pessoa aproveita isso, que é o Palpatine, no caso, pra trazer essa galera pro outro extremo e fazer, velho, um império galáctico que traz ordem pra galáxia a custo de oprimir ainda mais as pessoas. E olha como o complemento tá sendo perfeito com a série do Andor agora, que traz justamente essa elite de Coruscant, que fez a transição mais suave do mundo, de uma democracia para um império autoritário. E para eles manterem o padrão de vida elevado deles, elitista, ali tá suave, tomando seu champanhezinho com minhoquinhas ali, sabe? Tipo, eles querem preservar isso, porque para eles está extremamente cômodo. Então, você vê, o cara até, no episódio que eles ficam sabendo do ataque dos rebeldes em Aldhani, aí mostra a lojinha lá de antiguidades do Lutem, e um cara pergunta, você tem alguma relíquia aí de Aldhani e tal? Então, assim, pra esse cara, pra essa galera de Coruscant, os conflitos que estão rolando na periferia da galáxia, eles viram um assunto de conversa na mesa, assim, de jantar. Então, assim, eu consegui uma relíquiazinha de Aldhani, aquele planetinha que rolou o assalto dos rebeldes, sabe? Então, assim, pra eles é um negócio, tipo, supérfluo, sabe? Exato. Sendo que esses personagens que estão na linha de frente mesmo estão vivenciando um conflito muito real, assim. Exatamente. Eu achei um complemento perfeito, velho. Essa temática... É porque, assim, querendo ou não... Gente, se vocês não perceberam até hoje... Star Wars é muito político. Star Wars é muito sobre assim, guerrilha, sobre opressão e ditaduras e tudo mais. Só que eu acho muito sensacional como o George Lucas nos prequels e como o Filoni consegue incorporar isso, e Endor tá fazendo a mesma coisa também, que é você enriquecer e ver no detalhe como é que você migra. Eu lembro, cara, que eu consegui ver isso no segundo ano do ensino médio, cara, que eu acho que assisti o terceiro filme que lançou. Cara, eu lembro de ter visto e falar, cara, eu consigo ver já com essa idade, claramente a transição de uma república para o império, como é que foi o plano Palpatine, como é que as coisas foram feitas. Então, eu acho que é muito, muito, muito bem feito isso. Isso foi uma mídia que me pegou de surpresa positivamente, cara, muito positivamente. Eu fiquei chocado quanto é bem feito o desenvolvimento dos personagens e quanto isso agrega ali pra narrativa de transição, na narrativa de transição de uma... Porque ele vai mostrar desde o momento que é uma república pura até o momento que chegou no Império, né? Então o final do último episódio, o primeiro episódio é a república, o primeiro do Dooku é uma república, depois o final da Ahsoka já é o Império. Então é bem legal ver essa transição do ponto de vista de personagens que teoricamente não participaram tanto dessa história, da história principal. E eu acho que abre as portas pra gente ver mais histórias desse tipo com outros personagens, e é uma sensação que eu fico, que assim, esse estilo que eles estabeleceram de animação de Clone Wars, que eu adoro as texturas, só fica melhor, né? Falar do visual é chover no molhado, assim, exato, mas assim, é surreal, porque tudo parece uma pintura, sabe? Tipo, e a modelagem com esse estilo muito característico de Star Wars, com os ângulos retos ali. Pra mim, cara, é um jeito perfeito de preservar Star Wars e essas histórias canônicas, porque é um tipo de narrativa que eles podem replicar pra sempre, sabe? Tipo, eles podem ficar fazendo esse tipo de animação o quanto eles quiserem, se tiver esse nível de qualidade, sabe? Eu adoraria continuar explorando, sabe, outros cantos da galáxia através dessas lentes do Filoni, né? Isso, e assim, sempre incorporando, beleza, isso aconteceu aqui. E um detalhe, no episódio 3 lá, no episódio 4 ainda,
Ou 3, não lembro. Quando descobrem, né? Quando falam que o Qui-Gon Jinn achou no 4, que ele achou um Sith, eles falam lá em Tatooine, no cantinho da galáxia. Então você já vê na parte externa do Outer Rim da galáxia, lá longe. Então você já vê que Tatooine já é um lugar longe. Então assim, a gente já sabia, mas é bom você entender que existe o centro ali da galáxia, os planetas mais importantes, existe ali a periferia da galáxia. Então tem muitas coisas acontecendo em todo lugar da galáxia. Acho que essa é a riqueza de Star Wars. Como é uma galáxia, cara, pode estar tudo acontecendo em todo lugar e a gente nunca vai saber, entendeu? Então dá pra você enriquecer a narrativa sim, tomando cuidado pra não ser uma encheção de linguiça. Porque tipo, o que é de novo isso aqui? Beleza. Não. Agora, de novo a mesma coisa. Ouso até dizer, talvez um jeito mais suave de trazer, por exemplo, um personagem que é um fan favorite, aí é um personagem que todo mundo gosta e quer ver no live action, seria trazer o Cal Kestis primeiro, numa animação nesse estilo, sabe? Aí você suaviza, tipo, essa transição e aí depois coloca ele em live action também, que é um personagem que eu acho que ainda pode render muito, assim, tô louco pra sair o jogo, quero jogar. E eu acho que tem outros personagens, né, que a gente já viu em jogos, que a gente já viu em... Total. Assim, tem jogos que são, né, de fora da época, né? Tipo, Knights of the Old Republic não tem nada a ver, mas tem coisas que estão ali que a gente poderia ver acontecer. Kyle Katarn, velho. Kyle Katarn, nossa! Tragam. Putz, ia ser muito legal ver Kyle Katarn. Os games não tem jeito, não velho. tem jeito, tem são muito material. Bons, tem muito material mesmo. Ia ser muito massa. Plo Koon, que é Admund, né? A gente tem que ver esses personagens fazerem alguma coisa. Não, mas o Clone Wars tem episódios com eles. O Plo Koon só... Não, o Admund, basicamente o que a gente vê ele fazendo na trilogia é morrer. Plo Koon também. Ele tá lá na nave e Blum, morre. É isso que ele faz. Enfim, galera, antes que a gente comece a comentar todas as mortes sem sentido que acontecem em Star Wars... A gente não tem tempo pra isso. Mas assim, no geral, cara, mais uma coisa sensacional que a Lucasfilm lança aí, tipo, e acho que chega numa hora muito boa porque sacia ao mesmo tempo a vontade que alguns fãs estão de ver sabres de luz de volta, Jedi e tudo mais, mas tematicamente combinando demais com o que a gente tá vendo em Endor. Eu acho, pelo menos. Eu assim, concordo. sabe? E assim, principalmente depois de um gosto amargo, que outra série aí deixou, bem amargo, né? É polêmico, tem gente no canal que gosta. Jesus, eu não vou... Por isso que eu falei uma série. Não, mas pode gostar, cara. Eu falei uma série, eu nem sei do que vocês nem sabem do que eu tô falando. Tem Star Wars pra todo mundo, assim, eu entendo que, assim, é muito interessante isso. A expectativa que cada um de nós tem do que é Star Wars é muito diferente. É verdade. É muito particular, assim. É porque é muito rico, né? Narrativamente é muito rico. É. Mas eu acho que é bem legal, cara. Eu fiquei bem empolgado. Acho que estamos explorando águas que não estavam sendo tão exploradas, assim, então isso me deixa muito feliz, sabe? Esse território mais maduro, mais adulto, assim, sabe? Tipo, mais sério, assim. Então, é isso, galera. Rato, de novo, muito obrigado. Presencialmente aqui, ele não é um rato virtual, aqui dá pra pegar nele, dá pra sentir que é de verdade, dá pra jogar o cabelo. É de verdade. E, cara, deixem os comentários aí o que vocês acharam de histórias dos Jedi, também que vocês gostaram do vídeo aqui, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, estamos tentando bater metas aqui, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.